Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo, espero que vocês estejam bem. E hoje eu venho trazer para vocês uma palavra que é bem conhecida, essa realmente é bem conhecida, porém pouco falada do modo, como posso dizer, da maneira qual eu vou falar, que Deus vai colocar em meu coração, porque quem fala é Deus e eu não falo nada. Enfim, quem fala aqui por mim é Deus, eu sou apenas um instrumento. Bem, para começar, a palavra de hoje é simplesmente Jeremias 17:9, bem conhecida, que diz que o coração ele é bem enganoso. Bem, eu posso ler aqui e vou estar explicando, mas não vou fazer ficar falando assim que eu faço na maioria dos dias com, sei lá, de forma não dinâmica, mas eu vou estar lendo aqui. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Bem, esse versículo é bem famoso por simplesmente o que? O significado mais resumido dele é que simplesmente se você confia em seu próprio coração, suas vontades, seus prazeres, você simplesmente vai ser enganado por seu próprio coração. Como assim meu próprio coração? Não é o coração físico, é claro, o coração físico só serve para bombear sangue, mas simplesmente você vai ser enganado pela vontade da sua carne, seus prazeres e tudo que a carne se satisfaz, e não do que você realmente se satisfaz, porque a carne ela sempre vai focar em fortalecer ela e nunca fortalecer a sua alma, como fala Paulo, como Paulo diz, que como ele falou, inspirado pelo Espírito Santo, que existe uma luta constante, uma luta travada entre uma luta constante entre a carne e o espírito, ou seja, o espírito luta contra a carne para exercer o controle e a carne contra o espírito, vice-versa. Mas enfim, ou seja, nós temos que decidir qual lado que nós vamos ajudar, o lado da carne ou o lado do espírito. E bem, como nós cristãos, não sei se você é cristão, lutamos pelo lado do espírito, isso se torna mais difícil porque, como posso dizer, Jesus havia dito que a carne é fraca e o espírito está pronto. O espírito está pronto, porém a carne é fraca. Por que a carne é fraca? Porque simplesmente qualquer coisa, se você não estiver fortificado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus, você simplesmente vai cair em qualquer tentação que vier. Mesmo que você resista o máximo que você puder, mesmo que você simplesmente fuja, se você nunca se encher da palavra de Deus, ou simplesmente se encher de Deus, você nunca vai conseguir resistir às tentações. Alguma hora você vai cair. Porque não adianta você, por exemplo, eu tirei, tipo você tem uma caixa, tem um vício, um pecado dentro dessa caixa, para assim dizer. Você tira esse pecado, a caixa fica vazia. Ou seja, que adianta você ter tirado o pecado e deixado ela vazia. Alguma hora alguma coisa vai entrar aí, porque não pode ficar, tipo assim, um recipiente no mundo espiritual, para se dizer, não pode ficar vazio. Alguma coisa vai ter que preencher ele. Ou vai ter algo ou não vai ter. Não tem como ficar o meio termo. Lá não tem como ter nada. Não existe isso no mundo. Não existe isso na Terra de simplesmente, não, eu sou meio termo. Não, eu sou meio tímido. Não, eu sou meio extrovertido. Não, eu sou meio... Não, você é um ou é outro. Ou você é introvertido ou você é extrovertido. Ou você é cristão ou você não é. Ou você vai pro céu ou você vai pro inferno. Ou seja, não é sobre, não, é que Deus me aceita, então eu não vou pro inferno. Talvez eu não vá pro inferno. Não é isso, não. Ou você vai pro inferno ou você não vai pro inferno. Estou dizendo que você vai pro inferno, mas você tem que decidir uma decisão só. Ou você aceita o seu coração de vez e se vai por seus prazeres, sua carne, recomendo que não faça isso, porque no final sua vida vai ser destruída. Ou você aceita Deus comandar a sua vida, o Espírito te guiar, o Espírito Santo de Deus te guiar. E bem, sobre o coração não é só sobre não seguir os prazeres, seguir a carne, que simplesmente sentimentos também são sobre o coração. E aqui, como diz, que enganoso é o coração. No final aqui do versículo, quem o conhecerá? Quem é que vai conhecer um coração que é corrupto? Imagine, um coração que só está cheio de coisa ruim. Ninguém, ou seja, porém Deus, ele dá a resposta logo em seguida no versículo seguinte, que diz bem assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. É um versículo que tem muito significado, porque Deus, como o próprio Deus diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, ou seja, esquadrinhar significa buscar a fundo, ou seja, Deus buscar a fundo no coração da pessoa para saber qual é realmente a verdadeira intenção dela, se é boa ou ruim. Ou seja, Deus é o único que conhece os nossos pensamentos da maneira mais ampla possível, porque Ele é o único que sabe de todas as coisas. E
como fala aqui, que eu provo os pensamentos. Ou seja, Deus ele sempre prova os pensamentos. Como assim provar os pensamentos? Ele vai provar, por exemplo, Deus não tenta ninguém, porque não é Deus quem tenta, é o diabo quem tenta, mas ele prova. Por exemplo, um cristão sendo provado. No deserto, sempre, quando nós pensamos que tem muito pensamento negativo vindo na nossa mente, a gente pensa, ai meu Deus, eu estou pecando, Deus, estou afastado de Deus. Mas não, é o contrário. Deus permitiu você passar por essa prova para saber se você realmente quer focar nos pensamentos bons, que é focar em tudo que é bom, amável, agradável, como Paulo disse, que é simplesmente se concentrar em versículos da Bíblia, em uma situação boa que aconteceu na sua vida, um louvor, pensar em planos para sua vida. Se você pensa realmente, se você pensa na vontade de Deus em primeiro lugar, ou se você pensa na sua vontade, nos seus prazeres, nas suas coisas, tudo que é pecado, tudo que é ruim. Ou seja, Deus sempre vai te provar para saber a sua verdadeira intenção. Se você quer realmente seguir a Ele, ou você quer seguir a vontade dEle, ou você simplesmente quer seguir os seus próprios prazeres e tudo que você queria era fazer por segundas intenções. Ou seja, Deus sempre vai nos provar, mas não para simplesmente, não, vou te provar porque eu quero, só por nada. Não, Deus prova porque, como o próprio nome já diz, provar. É como você fazer uma prova, você na escola faz uma prova para ver a sua qualificação, a avaliação do quanto conhecimento você tem. Ou seja, Deus prova para saber o quanto que você consumiu, aprendeu e conseguiu, como posso dizer, consumir para realizar na prática. Se você passa na prova, se você conseguir deixar seus pensamentos fixos em Deus, você passa na prova e você simplesmente está apto para o novo de Deus. Bem, e continuando aqui como fala, isso para dar a cada um segundo seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, o que eu estava falando, Deus, ele sempre vai, por exemplo, provar a nós, não por nada, mas sim para dar, segundo o fruto dos nossos, como aqui fala, isso para dar segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, se você pensa coisas boas, focando sempre na vontade de Deus, você vai receber coisas boas. Se você foca em coisas ruins, focando no ruim dos outros, falando mal dos outros, guardando mágoa, pensando mal dos outros, você vai colher isso também. Porque é a lei da semeadura. Deus não precisa nem fazer nada. Você plantou algo ruim, você vai colher algo ruim. Não tem como você plantar, sei lá, vou plantar uma situação boa hoje e amanhã vou colher a situação ruim. Qual o sentido disso? Não faz o menor sentido. A lei da semeadura é justa. Ou seja, se você plantou algo bom hoje, mas não receber amanhã, algum tempo você recebesse algo bom. Mas se você plantou algo ruim hoje e não recebeu amanhã, alguma hora você também vai receber esse algo ruim. Não estou dizendo que você simplesmente, você sem querer, pecou, por exemplo, chamou alguém, xingou alguém sem querer, na hora ali do calor, do momento do impulso. Ai meu Deus, aí você pediu perdão para a pessoa, perdoa a pessoa, pediu perdão a Deus, e agora você vai ser punido. Não, porque senão você estaria desconsiderando o perdão de Deus. Porque o que é o perdão? O perdão é simplesmente perdoar, ou seja, significa que você não vai mais sofrer as consequências daquilo que você cometeu, daquilo que você pegou. Ou seja, se Cristo não tivesse sido sacrificado na cruz, se ele não se oferecesse para se sacrificar, a nós estaremos realmente condenados, porém não somos mais condenados. Ou seja, toda vez que você pecar e sentir aquele amargor no coração, aquela coisa ruim, aquele sentimento horrível, peça perdão a Deus, se arrependa e siga em frente. Esquece o passado. Deus, como Deus disse que ele não lembra mais dos nossos pecados lá em Isaías. Ou seja, Deus não lembra, ele jogou lá no mar do esquecimento. E você pedir perdão e ficar lembrando do pecado é como se você fosse lá buscar o pecado de novo para ficar lembrando dele. Esquece o passado e segue em frente com Deus. E na parte que eu falei sobre o enganoso é o coração simplesmente, ele não é só sobre o nosso prazer e sobre as nossas vontades, mas também sobre os sentimentos. Sentimentos realmente mentem. Ou seja, você pode ter pedido perdão a Deus, porém você ainda fica pensando, ai meu Deus, eu pequei de novo, eu estou com algum pecado, será que eu pequei? Será que eu descumpri? Não, os sentimentos mentem, e é isso. Ou seja, enganoso é o coração, e o coração, uma parte desse coração que fica nos nossos pensamentos, é simplesmente os sentimentos, e eles enganam, e por isso não devemos basear nossa fé em sentimentos. Por que não basear em sentimentos? Porque simplesmente sentimentos são mudando, eles ficam mudando toda hora. É simplesmente você sente alegria agora, porque você viu um vídeo ali, depois você passa a alegria e fica triste, lembrando de pecado, e você fica triste de novo. Aí depois você fica com essa no seu coração, fica um tempão só pensando nisso e fica no sentimento, sendo que você já é perdoado. Ou seja, não baseie sua fé em sentimentos, baseie
na palavra de Deus. Se Deus já disse que você é perdoado, é isso e acabou. E se vir a dor da culpa, repreende em nome de Jesus Cristo e fala: eu sou filho de Deus e eu sou perdoado em nome de Cristo, porque Jesus Cristo se sacrificou na cruz por mim. Declara em voz alta, porque quando declaramos em voz alta, isso se torna real. E não é lei de não sei o que, é superstição, não. É realidade. Quando você declara, quando você profetiza em nome de Jesus, aí realmente vai ser real. Porque o nome de Jesus tem autoridade, é o nome que está sobre todo nome. Ou seja, Jesus Cristo, ele nos deu esse poder, ou seja, deu autoridade, deu poder, deu simplesmente o poder de ser filho de Deus, como João disse. Ou seja, você é privilegiado e privilegiado, então não fique assolado, não fique angustiado, porque você se meta assim essa culpa. Repreenda ela em nome de Jesus, já que você já saiu do seu pecado, já saiu do vício, você ainda continua sentindo a culpa, repreenda, porque é essa culpa que faz a maioria das pessoas voltar ao mesmo pecado. Você fica pensando, não, eu tô pecando, aí eu vou voltar pro mesmo pecado, e a pessoa acaba voltando. E acaba que os sentimentos acabam enganando essa pessoa. Ou seja, meus irmãos, não baseie sua fé no seu coração, não o coração físico, é claro, que não é o coração que bate sangue, mas o coração da carne, ou seja, pensamentos que satisfazem a carne, prazeres, pecados que satisfazem a carne, decisões que satisfazem a carne, sentimentos que enganam você. Ou seja, não se baseie em sentimentos, baseie na palavra de Deus, que você vai ver, sua vida vai mudar muito. E isso que Deus colocou em meu coração hoje, meus irmãos. Muito obrigado por ter visto esse vídeo e que Deus abençoe a sua vida. E não baseie sua vida em sentimentos, por favor. Prometo a você que sua vida será muito melhor quando você basear a sua vida na palavra de Deus.